Então nós vamos ver aqui hoje algoritmos numéricos, certo? Alguns algoritmos simples, certo? Que são ilustrativos e que ilustram resultados positivos e resultados negativos. Nós vamos ver daqui a pouco de que é que eu estou falando. O primeiro problema que nós vamos resolver aqui é o de integração numérica. Certo? A gente quer calcular a integral definida de uma função no intervalo AB. E essa função você não conhece a integral indefinida, você não conhece a antiderivada dela. Ou ela é muito difícil de calcular, ou ela é muito complicada. E então o que a gente quer então, é calcular a área embaixo da curva de f de x, certo? Nesse intervalo AB. Como sempre, já existe coisa pronta, muito melhor do que isso que a gente vai desenvolver aqui, que é essa função int do Scilab. Tá? Se vocês na prática aí, precisarem mesmo de calcular integrais, usem essa função do Scilab, que ela é melhor que qualquer coisa que a gente venha produzir aqui. Mas, como o algoritmo é muito simples, aqui nós vamos utilizá-lo, porque ele é ilustrativo de técnicas que se usam em algoritmos numéricos. Muito bem, então eu quero calcular a curva embaixo, quero calcular a área embaixo de uma curva, e não tem uma fórmula para isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproximar essa área, tá bom? Por uma curva, entre aspas, que eu sei calcular. Então, essa curva que eu sei calcular, ela é um tantão de quê, gente? De retângulos. Bom, que é o que a gente vai fazer, cara. Retângulo eu conheço a área. Então, eu vou dividir o intervalo A até B, eu vou dividir em N subintervalos, todos de tamanho ΔX. Tá bom? Se são N subintervalos, eu vou ter N mais 1 pontos. Tá bom? Então eu vou ter pontos que vão de x1, que coincide com A, vai até xn mais 1, que coincide com o B. E o intervalo entre dois pontos aqui é sempre ΔX. Depois que eu fiz essa subdivisão, eu vou aproximar por uma soma de retângulos. Certo? E essas duas somas aqui foram introduzidas pelo Riemann, que é um dos pais do cálculo diferencial. Ele tem duas formas clássicas, que é a soma de Riemann pela esquerda e soma de Riemann pela direita, que mostrando visualmente aqui vai ficar mais fácil. Soma de Riemann pela esquerda é o seguinte: você tem os intervalos são esses aqui, tá bom? A divisão, e você constrói os seus retângulos de tal forma que o valor extremo esquerdo do retângulo coincide com a função, tá bom? Assim como está aqui, tá bom? Ou seja, esse retângulo aqui, tá bom? O cantinho superior esquerdo dele está colado aqui na função. Esse aqui também, e esse aqui também. Eu vou calcular a área debaixo da curva, eu vou aproximar essa área pela soma das áreas desses retângulos que estão aqui. A área de um retângulo desses aqui, a largura é ΔX, ele está entre xi e xi mais 1, tá bom? E a altura é f de x índice i. Se fosse pela direita, né, que é uma opção, tá certo? É o seguinte, aí agora a extremidade direita do retângulo que coincide com a função. A área aqui, então, no intervalo entre xi e x índice i mais 1, como é o lado direito, tá bom? É f de x i mais 1, tá bom? Então a área desse retângulo aqui é f de x i mais 1 multiplicado por ΔX, tá bom? Altura vezes largura. Aqui, só para vocês não ficarem pensando que com esses dois exemplos aqui, você pode achar que a soma de Riemann pela direita é sempre abaixo da curva e pela esquerda é sempre acima da curva, mas não, tá? Depende do formato, tá bom? Aqui você tem um exemplo aqui da soma de Riemann pela esquerda, bom que você vê que ela pode estar tanto abaixo como acima da curva, e pela direita a mesma coisa. Qual que é a fórmula da soma de Riemann? Isso aqui é a área do primeiro retângulo. Esse do segundo retângulo vai até o último retângulo. Bom, o último retângulo é f de xn vezes ΔX. Repara que ele não envolve f de x índice n mais 1. Aqui, ó, tá bom? Aqui pela esquerda, tá bom? Esse último retângulo aqui, a área dele é ΔX multiplicado por f de x n, tá bom? E aqui estaria o n mais 1. Então, aqui você põe ΔX em evidência. Tá bom? É ΔX que multiplica o somatório de i igual a 1 até n de f de xi. A soma de Riemann pela direita é o que, gente? Aí o primeiro retângulo,
a altura dele é f de x2, não é f de x1. Então é f de x2 vezes delta x, e o último retângulo, tá? A altura dele é f de xn mais 1. Então, pondo Δx em evidência, vocês veem que as fórmulas aqui são muito parecidas, tem uma ligeira diferença nas extremidades. Aqui está uma função para calcular a soma de Riemann pela esquerda. LRS é o parâmetro de saída, é o valor da área. Ela tem como parâmetros a função, A e B são os extremos do intervalo, e N é o número de subintervalos. Então, o que a gente faz? Calcula o vetor x, tá certo? Com o lean space de A até B com N mais 1 pontos. Tá? Vocês lembram do lean space, né? Aquele que divide um intervalo em partes iguais. Aqui, ó. Lean space que vai de 0, extremidade K, até 6, tá bom? E com 5 pontos ao todo. Tá? Igualmente espaçados. Tá? Essa que é a lean space. Então, isso aqui, tá bom? Então vai de A até B com N mais 1 pontos. A gente quer N subintervalos, então nós teremos N mais 1 pontos. O delta é o quê? É B menos A, tá bom? O tamanho do intervalo dividido por N. E isso aqui é simplesmente uma expressão que captura aquela fórmula. A soma de F, tá bom? Aplicada a X, a parte de X que vai de 1 com índices entre 1 e N. Isso aqui é a soma disso daqui multiplicado por ΔX. Que é exatamente essa fórmula aqui. Tá bom? Essa soma de I igual a 1 até N, depois multiplicado por fora por ΔX. Que é isso daqui. Pela direita, gente, a mesma coisa. Função, limites do intervalo, número de subintervalos. Calcula o x como lean space, constrói o x, não é? Faz ΔX igual a B menos A sobre N, e o resultado da função é a soma de F aplicada a parte de x que vai de 2 até N mais 1, vezes ΔX. Ok? Bem em cima dessa fórmula aqui, tá bom? De I igual a 2, soma de I igual a 2 até N mais 1 de F de x. Tá? Isso tudo multiplicado por ΔX.